Boas-vindas ao canal Legislação de Elite. Vamos mergulhar direto na Lei nº 7.716/1989, parte 2. Essa nossa explicação vai destrinchar aquelas atualizações de altíssimo rendimento que a Lei 14.532 de 2023 trouxe. Para quem está na luta por uma vaga nas carreiras públicas, dominar essas mudanças recentes e entender cada nuance dos artigos é, sem exagero, absolutamente inegociável. Então, material de anotação a postos, porque a gente vai começar a desvendar agora mesmo a estrutura daquelas pegadinhas que as bancas examinadoras simplesmente amam colocar na sua prova. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai passar por conceitos fundamentais da lei, diferenças críticas para provas, sucessão de leis no tempo, religião e serviço público, um passo a passo matador para questões e a gente fecha com uma tabela de comparação essencial. Vamos logo para o nosso primeiro ponto, conceitos fundamentais da lei. Olha só, de um lado a gente tem o crime de racismo, lá da Lei 7.716 de 89. Ele é bem amplo, sabe? Abrange a discriminação contra grupos inteiros e a negação de direitos fundamentais. Do outro lado, o artigo 2º-A traz a injúria racial. O pulo do gato aqui, que costuma ser a diferença entre acertar ou errar a questão, é que a injúria racial atinge especificamente a dignidade e a honra de uma pessoa determinada com base na raça, cor, etnia ou procedência nacional dela. É uma diferença bem clara de quem é o alvo da conduta. E as bancas cobram essa distinção o tempo todo. E aqui está a chave do negócio, aquela definição que precisa estar tatuada na memória. Discriminar é tratar de forma diferente, negando o direito fundamental por motivo discriminatório. Por que eu estou frisando isso? Porque as bancas adoram criar umas historinhas para te confundir. Elas jogam no enunciado uma exclusão totalmente ilícita, pautada num critério objetivo, tipo não atingir a altura mínima num concurso militar, só para tentar induzir quem está lendo a marcar que houve discriminação. Não cai nessa. Só existe crime se a negação do direito acontecer por um motivo puramente preconceituoso. Entrando agora na nossa seção 2, diferenças críticas para provas. Pessoal, sinal de alerta máximo ligado agora. A regrinha de ouro é a seguinte: se o enunciado falar em ofensa contra alguém específico, pode ir sem medo para o artigo 2º-A, a injúria racial. Agora, se o ataque for contra uma coletividade indeterminada, a conduta cai direto no artigo 20, configurando racismo contra um grupo. Matar a questão depende 100% da sua leitura atenta do caso prático para identificar quem sofreu o ataque. Para a gente visualizar isso melhor, vamos a exemplos práticos que aparecem muito na jurisprudência. Se a ofensa tem um alvo nominal, tipo essa primeira frase terrível proferida contra o Francisco, isso é um caso clássico do artigo 2º-A. Atingiu uma pessoa determinada, feriu a honra subjetiva. Já a segunda frase aciona o artigo 20 na hora, porque ataca uma coletividade inteira, indeterminada, espalhando ódio. Ah, e anota esse detalhe que despenca em prova. Se essa ofensa coletiva for jogada nas redes sociais ou em meios de comunicação de massa, entra uma qualificadora que agrava bastante a pena. E falando em agravar a pena, não dá para confundir dois conceitos técnicos aqui. Uma majorante é uma causa de aumento que adiciona uma fração matemática, tipo aumentar a pena pela metade lá na terceira fase da dosimetria. Isso rola na injúria racial se o crime envolver 2 ou mais pessoas, por exemplo. Já a qualificadora é outra história. Ela joga a pena base lá para cima desde o início da dosimetria com previsão expressa na lei. Entender como essa mecânica funciona garante pontos cruciais que muita gente deixa na mesa. Outra diferença crítica, especialmente para quem estuda para o serviço público, está no artigo 3º. Se a administração nega uma promoção ou acesso a um cargo motivada por questões de raça ou cor, isso é crime direto no artigo 3º, com uma pena pesada de 2 a 5 anos de reclusão. Mas, preste atenção, negar a posse a um candidato que simplesmente não tem o diploma exigido no edital não é crime, é só aplicação da regra, sem nenhum caráter discriminatório. Vamos lá para a nossa seção 3, sucessão de leis no tempo. Essa parte cronológica mudou o jogo nos concursos. Antes de 11 de janeiro de 2023, a injúria racial ficava lá no Código Penal, com uma pena de 1 a 3 anos. Mas no dia 11 de janeiro de 2023, a Lei 14.532 entrou em cena e virou tudo de cabeça para baixo. Depois dessa data, o crime foi tirado do Código Penal e jogado para dentro da Lei 7.716, criando o artigo 2º-A. E a punição ficou muito mais dura, subindo para reclusão de 2 a 5 anos. A lição de ouro dessa mudança é por a base constitucional. Lei penal mais grave não retroage de jeito nenhum. Então, na hora da prova, se o enunciado falar de uma injúria racial cometida antes dessa mudança de janeiro de 2023, aplica-se a regra antiga, que é mais benéfica, com pena de 1 a 3 anos. É a outra atividade da lei penal mais benéfica na prática.
Mas um detalhe importante sobre a jurisprudência. O STF e o STJ já consideravam essas condutas inafiançáveis e imprescritíveis bem antes da lei mudar, porque equiparavam a injúria a uma espécie do gênero racismo. Tópico 4. Religião e serviço público. Pessoal, aqui mora uma das maiores cascas de banana das bancas. A ofensa contra um indivíduo específico, quando o motivo é puramente a religião dele, continuou lá no Código Penal. Ela não migrou para o artigo 2º-A com os outros tipos de injúria. Agora, se a atitude é incitar preconceito contra um grupo ou uma coletividade religiosa inteira, aí sim cai no artigo 20 da Lei de Racismo. A diferença de escala do ataque, de individual para coletivo, é o que dita qual lei vai ser aplicada. Fica de olho. E essa diferença de lei tem um impacto direto no processo penal. As injúrias raciais modernas, essas do artigo 2º-A, são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público vai para cima, independente da vontade da vítima. Já as injúrias religiosas e individuais, aquelas que ficaram no Código Penal, precisam de ação pública condicionada à representação. Se a vítima não se manifestar formalmente, o Estado não pode dar um passo sequer. É um detalhe fortíssimo para a prova. Indo para o nosso tópico 5, o passo a passo para questões. Para a gente não ter erro na hora da prova, use esse roteirinho aqui em 4 passos. Passo 1. Quem é o alvo? É alguém determinado ou um grupo? Passo 2. Houve de fato a negação de um direito por puro preconceito? Passo 3. Olha bem a data do fato no enunciado para saber se aplica a pena antiga ou a nova. E passo 4. Checa se tem majorante, tipo mais de uma pessoa cometendo o crime junto. Com esse método na cabeça, qualquer historinha da banca desmonta rapidinho. E onde o pessoal mais escorrega? Primeiro erro, confundir alvo determinado com um grupo na hora de aplicar a lei. Segundo, tratar majorante como se fosse qualificadora. Terceiro, o examinador coloca um fato de 2022 e o candidato desatento marca a pena nova de 2 a 5 anos. E o quarto, muito importante, esquecer a jurisprudência que equiparou, por analogia, os atos de homofobia e transfobia aos crimes da Lei 7761. O STF já decidiu isso e a banca com certeza vai cobrar o seu conhecimento técnico sobre o assunto. Chegando no nosso último tópico, a tabela de comparação essencial. Esse é o momento de tirar aquele print mental dessa tabela. A gente precisa organizar muito bem essas caixinhas na cabeça. A diferença da injúria racial, que tem um alvo específico, do racismo contra o grupo, da discriminação que impede direitos lá no artigo 3º e da injúria religiosa com aquela pegadinha do Código Penal. Ter isso esquematizado assim é literalmente como ter o gabarito no bolso na hora da prova. Organização visual salva vidas nos concursos. E se fosse para catuar mentalmente uma única data dessa nossa análise, seria essa: 11 de janeiro de 2023. Foi aí que o cenário jurídico virou a chave para os concursos em relação a esses crimes. Pode apostar que muita questão de prova de direito penal militar e civil vai tentar te pegar exatamente nesse ponto, colocando o crime milimetricamente antes ou depois dessa data de corte. E aí, todo mundo que acompanha a gente aqui no Legislação de Elite está com a técnica afiada para não cair nessas armadilhas e garantir todos os pontos críticos na próxima prova? O segredo é exatamente esse: continuar revisando os nossos materiais com muita intensidade, bater forte na leitura da lei seca e não tirar o olho dos informativos de jurisprudência. Essa é a ponte garantida até a aprovação. Bons estudos para todo mundo e foco na missão.